Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, capítulo 4, a questão número 20, já dessa parte que podemos chamar de apêndice do Catecismo. Que é a festa da Epifania do Senhor? A Epifania é a festa instituída para celebrar a lembrança de três grandes mistérios, dos quais o primeiro e principal é a adoração dos magos. O segundo é o batismo de Jesus Cristo e o terceiro é o seu principal milagre nas bodas de Caná. Bom, aqui os senhores viram a festa da Epifania, a vigília, que abençoa a água, com aquela benção imensa. Por que abençoa a água? Porque no dia 6 se comemora o batismo de Jesus, Nosso Senhor, também. Nós não temos aquela festa do batismo que creio que celebra no dia 13 de janeiro. Por quê? Está no dia 6 para nós. Por que no dia 6 se abençoa ouro, incenso e mirra? Porque foram os presentes dos magos. Aí fica faltando o vinho da boda de Caná, né? Podíamos, mas no ritual não tem. Vinho se abençoa no dia de São João, evangelista. Porque ele foi envenenado com vinho e aí ele não morreu do veneno que deram. Então a igreja abençoa o vinho nesse dia como remédio. Mas então, Epifania vem de uma palavra grega que quer dizer manifestação. Mas não é uma manifestação no sentido diabólico. É uma manifestação no sentido glorioso. Então se celebram três manifestações de glória de Nosso Senhor. A primeira e principal, ele atrai os pagãos a ele, os três reis magos. A segunda, o seu batismo, quando se revela a Santíssima Trindade. O Filho desce às águas, a voz do Pai se faz ouvir, eis o meu Filho amado, sobre o qual pus minhas complacências, ouvi-o. E o Espírito Santo em forma de pomba. Aí nós temos a manifestação da Santíssima Trindade, por isso também se comemora no dia 6. E as bodas de Caná é o primeiro milagre que Nosso Senhor fez e dá início à sua vida pública, os seus 3 últimos anos. Então também se comemora nessa festa. Porque é justa a segunda a pergunta seguinte: por que se chama Epifania essa festa? A essas festas. Epifania quer dizer aparição, manifestação. Então a festa da adoração dos magos, do batismo de Jesus Cristo, do seu primeiro milagre, porque nesses mistérios se manifestou claramente aos homens a glória de Nosso Senhor. Então tem este nome dessa manifestação da glória de Deus Nosso Senhor, atraindo os magos, descendo sobre as águas e vindo o Filho sobre as águas, o Espírito Santo sob forma de pomba e a voz do Pai, e ele transformando pelo seu próprio poder onipotente a água em vinho. Quem eram os magos? Os magos eram personagens importantes do Oriente que se dedicavam ao estudo da sabedoria. A tradição diz que eram 3. Tem o filme do Quarto Rei, né? Já viram? Ouvi falar que era um rei que se perdeu pelo caminho. Bom, isso é um filme estúpido, em todo caso, ingênuo. São 3. Nenhum rei se perdeu. Porque como que Nosso Senhor ia atrair a sua glória e alguém ia se perder atraído por semelhante moção divina? Eu diria que é impossível. Porque eles estão buscando a sabedoria, e a sabedoria encarnada está em Belém. Não chegar até ela é porque não buscaram a sabedoria. Mago, no sentido próprio, não é o feiticeiro, a bruxa, o New Age, o catimbozeiro, como nós entendemos hoje. Os magos eram aqueles que hoje seriam os astrônomos de hoje em dia. Eles olhavam os percursos dos astros, e aí, como estamos falando de pessoas da Ásia, Oriente Médio, eles se dedicavam muito ao conhecimento das coisas naturais. Hoje em dia seriam bons astrônomos, não os astrólogos, porque isso é uma profanação estúpida, ridícula, dando aos astros um poder que eles não têm sobre as pessoas. Não é superstição, alguns astros têm influência sim sobre a natureza, a Lua. A Lua influencia muito, mas se nós tivéssemos uma influência maior da Lua, estaríamos cheios na Lua cheia, minguante na minguante, seria uma inconstância realmente desaprovável. Mas influencia sobre as plantas,
as colheitas, o semear, o parto, as mulheres dão à luz com a mudança de lua. É interessante isso, hein? Mudou a lua, vão parir. E sobre os mares, os animais também, o ciclo do cio e tudo isso tem influência sobre os animais. Sobre as plantas, falei, mas é uma influência não sobre o homem, porque a vontade do homem não é influenciada pela ação dos astros. Isso é superstição. Aí vem os signos. Todo mundo que diz que nasceu em câncer, bom, vai morrer de câncer. Não, uma estupidez, hein? Sou leão insuportável, devorador de pessoas. Não, isso então, esse determinismo vindo aí vem as constelações, é uma estupidez. Agora nós podemos, bom, eu não tenho uma inquisição nesta parte, porque o que vou lhes dizer é de São Tomás de Aquino, Santa Hildegarda e Santo Alberto Magno. Nós temos 2 doutores e uma santa imensa, que nunca foi censurada por nenhum papa. Bom, tem quem censure, porque, por favor, né, humildade à parte, nem São Bernardo, que foi um grande inquisidor, chamamos assim, hein, tremendo, não viu nenhum defeito no que ela viu. Há uma influência, mas não sob a vontade. Por quê? São Tomás vai explicar. Nós que nascemos, vamos lá, janeiro. Dizem que é Capricórnio. Então, o que vai acontecer? Normalmente, nossas mães e nossos pais nos fabricaram na mesma época, certo? Para dar 9 meses e nascer baixo esta constelação, digamos assim. Então, as nossas mães sofreram as mesmas estações do ano, inverno, verão, sei lá quais, e essa tem uma influência material sobre as pessoas. Então, é normal que pessoas nascidas em tal época tenham algumas características comuns, mas às vezes não tem. Não todos vão gostar de azul marinho porque nasceu baixo Capricórnio. Nem todos vão ser insuportável porque é de Capricórnio. Normalmente sim, mas não sempre. Mas vamos lá. Qual é o pecado? É o determinismo. Nasceu baixo essa época, esta constelação, você é assim, assim, assado. Entre qualidades e defeitos, a pessoa fica determinada. E isso é um pecado, porque vai contra a liberdade do homem, vai contra a ação da graça, que nos muda, nos transforma, mesmo que tenhamos, quem é capricorniano, certas características externas comuns. Me entende? Pois então, os magos estudavam isso neste aspecto. O curso dos astros, as constelações, então eram sábios neste aspecto. Não era nenhuma estupidez de astrólogo, hein? Não eram cartomantes, não jogavam búzios e faziam mandinga para as pessoas. Não é isso. Magos no sentido de sábios. A tradição conta que eram 3. Baltazar, Melchior e Gaspar. Que depois que foram às suas terras, um dia o padre vai contar a história, porque o que eu tenho deles é muito grande. O primeiro padre tem que traduzir, está no francês, para complicar um pouco, é imenso. Tem muitos detalhes interessantes, então toda vez que a gente vai resumir, um detalhe interessante passa desapercebido. Então, quando o Espírito Santo nos dar a luz para conciliar todos os detalhes com o resumo e a tradução, o padre vai fazer um sermão sobre eles. Eles voltaram para suas terras e depois de décadas e décadas apareceu o apóstolo São Mateus, evangelista, que os sagrou bispos. E os 3 morreram mártires. Muito interessante. Não foi assim vir o menino Jesus, muito bem, ouro, incenso, tchau. Não, o menino Jesus mudou a vida desses homens. E ademais eram reis. Senhores, imaginem 3 reis deixar o seu povo atrás de um menino que sabe Deus onde está e quem está dizendo uma estrela. Pois então, era uma estrela muito bem acertada e era um menino muito bem digno de ser procurado por reis, porque é o rei de todos. Todas as coroas foram postas por este rei. Bom, viva o império. Assim que tem muita sabedoria, muita valentia, nada de respeito humano. E para completar, foi uma ausência do reino de 2 anos.
Não foi o 25 de dezembro que apareceu a estrela, dia 6 de janeiro eles estavam em Belém, hein? Viagem de camelos, desertos a encarar, levar uma comitiva. Imagine a disposição de uma comitiva atrás de um rei, atrás de um menino. A disposição desses não era a dos reis, hein? Então tem muita coragem de trás desses homens. E devemos venerar os três, não é só no dia de reis, são grandes santos. Então estes eram os que foram adorar nosso Senhor. Por que vieram os magos adorar Jesus Cristo? Vieram adorar porque, tendo aparecido uma nova estrela, conheceram por inspiração divina que ela indicava o nascimento do Rei dos Judeus, Salvador dos homens. Então eles observavam, e temos que lembrar que não haviam telescópios potentíssimos como hoje, hein? Eram com seus meios muito precários, em todo caso eram reis, era o mais moderno que tinham na época, que sabe Deus o que era. E viram uma a mais, uma diferente, e é interessante, como São Tomás vai explicar, o movimento dessa estrela era totalmente contrário e impossível ao movimento das demais. E eles viram algo diferente. Ela não estava, agora está, se movimenta diferentemente, o que está indicando? Algo diferente também. E observaram e foram dóceis à graça de Deus. Se fossem como cientistas modernos, iam explicar com racionalismo, certo? E não iam chegar até Deus. Mas a verdade buscada, quer natural, quer sobrenatural, com essa disposição que Deus é a causa de tudo, fizeram com que eles, apesar de pagãos a princípio, vissem o dedo do Criador por detrás daquela intervenção dessa estrela. Então, na alma desses três homens tem muita coisa que nós devemos aprender e imitá-los. Em que lugar vieram os magos adorar Jesus Cristo? Vieram a Belém, como está no Evangelho. Como souberam que Jesus Cristo nasceu em Belém? Os magos foram a Jerusalém, capital da Judeia, onde estava o templo santo de Deus, e ali souberam dos sacerdotes que, segundo a profecia, o Messias devia nascer em Belém. Na estrela não estava escrito assim, Belém de Judá. Não. Estava o quê? Essa estrela se movimentava em direção à Terra Santa. Chegando na Terra Santa, essa estrela fez o favor de desaparecer. Então imaginem, vamos dar um exemplo estúpido, que Nosso Senhor tenha nascido no Brasil. Imagine a imensidade deste país. Mas pode ser em qualquer estado. E agora, estrela, onde estás? Aí foram os sacerdotes. Aí os sacerdotes falaram, está escrito em Miqueias que em Belém de Judá, tu, Belém, etc. Então vamos a Belém. É muito interessante. O natural, que é a estrela, chegando na Terra Santa, desaparece. Por quê? Porque se submete ao sobrenatural. E agora temos que é o sobrenatural. Qual era o sobrenatural? A revelação. Por isso ela desaparece. Eles vão, já que obedeceram o natural, agora é hora de submeter ao sobrenatural, a profecia. Ouviram e acatam. E depois disso, a estrela volta a aparecer e aponta à casa onde eles estavam. Magnífica. A fé nas profecias fizeram com que o natural, como uma seta agora, sobre a casa X, na rua tal, número tanto. Ali estava o menino. Depois que os magos saíram de Jerusalém, quem os guiou a Belém? Depois que os magos saíram de Jerusalém, guiou-os a mesma estrela que já tinha visto no Oriente. Ela caminhou diante deles e não parou enquanto não chegou ao lugar onde estava o menino. Então a estrela ficou diretamente pairada sobre a casa onde o menino estava. Aí não tem como errar, né? Mas precisa muito bem indicando o caminho de onde nosso Senhor estava. O que fizeram os magos quando encontraram o menino? Os magos, quando encontraram o menino Jesus, adoraram-no e ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra, reconhecendo desta maneira como verdadeiro rei, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ao ouro a gente não pode nem explicar, porque até hoje ele vale o que vale. A mirra, bom, quando são as crianças, são os cachorros. Mas vamos seguir. A mirra até hoje é uma coisa nobre. Porque ela nasce em ali principalmente Etiópia, os países árabes também têm, Terra Santa mais ou menos,
E é uma resina que sai de certas plantas, de certa planta em realidade, não tem uma quantidade muito exorbitante, e ela sempre foi usada para embalsamar os corpos, remédios, então é uma resina poderosa. Era como se, um exemplo estúpido, é como se os magos tivessem levado um carregamento de copaíba para o menino Jesus. É uma resina nobre, tirada da Amazônia, serve para fazer 1000 remédios. Bom, os estadunidenses sabem disso, por isso a Amazônia está sendo invadida por eles, e devastada também por eles. Mas então, a Arábia era devastada atrás de mirra e incenso. O incenso era também caro porque vinha de longe, a extração tanto da mirra como do incenso é muito lenta. Tem que ferir a árvore, uma resina, vai esperar a árvore enviar a resina, esperar secar, tirar aquela resina, e eram poucas, então tinha que acumular muito, imagine o trabalho. Até hoje é assim. Então tudo era muito caro. E eram coisas que se oferecia normalmente a Deus, principalmente o incenso. Então designa no presente um ato de reconhecimento que aquele menino não é um menino somente, é Deus menino. Que aquele menino não é um rei somente, é o rei dos reis, e a mirra designa a humanidade daquele menino que vai morrer crucificado. Então já está preparando a sepultura do recém-nascido. Então tem fé dos três, inclusive de trás do que eles oferecem a Nosso Senhor. O que devemos fazer para celebrar dignamente a solenidade da Epifania segundo o Espírito da Igreja? Devemos fazer 4 coisas. Primeira, reconhecer na vocação dos magos, que foram os primeiros gentios chamados ao conhecimento de Jesus Cristo, as primícias da nossa vocação à fé, e dar graça a Nosso Senhor por nos ter feito cristãos. Porque assim como eles foram atraídos a Deus, ninguém é católico porque quer. Ninguém. Nós somos católicos porque Deus nos atraiu a Ele. Esta é a verdade. Nós, méritos nenhum. Tem pessoas que conhecem a religião muito melhor do que todos nós e não creem em nada do que conhece. Isso é notório. Tem quem conhece São Tomás de cabo a rabo, mas não acredita nem que ele é um santo. Muito menos do que ele explicou, com maestria. Então a fé não é algo que nós temos porque nós queremos. É um dom dado por Deus, por mistérios de Deus, e no juízo final vamos saber por quê. Então agradecimento à fé. Deus nos atraiu a Ele. Segundo, pedir a Deus que estenda o grande dom da fé àqueles que não a têm. Nós podemos rogar pelos que não têm fé para que Deus os chame também à fé. Então é um espírito apostólico, é o que os magos fizeram. Foram atraídos por Cristo e, chegando a seus reinos, pregaram o Nosso Senhor. E depois os seus se levantam contra eles e arrancam suas cabeças aí. Mas pregaram. O que eles conheceram, eles difundiram. Terceiro, excitar-nos ao amor de Jesus Cristo e tomar a resolução de seguir prontamente as inspirações divinas. Isso é muito importante. Outro parênteses. A maioria de nós passamos pela renovação carismática. Então todo mundo tem sequela disso. Aí então quando o Espírito Santo sopra alguma coisa na nossa alma, a gente dizia sequela carismática. Então fazemos assim, tapamos os ouvidos, eu estou ficando louco. Não, o Espírito Santo inspira. Não do jeito da renovação e muito menos como o Espírito protestante, porque é o mesmo Espírito, que não é o de Deus. É humano. No melhor dos casos é humano. Normalmente é o diabo, por detrás da vaidade, dessa arrogância de querer ser o mensageiro de Deus. Pois então, mas Deus fala às almas. Fala. Sem precisar ser carismático. Ou um grande alumbrado, um hipermístico. Não. Deus guia as almas. Então, o que acontece? Os magos foram guiados por Deus em inspirações divinas. Se eles achassem que estavam lesados, nem estrela tinha indicado, não tinham chegado a Belém, não tinham reconhecido Nosso Senhor, teriam morrido no seu paganismo. Então, se eles veem o perigo de não ouvir o que Deus nos diz,
Agora é verdade que a gente não vai ficar buscando uma voz que nos diga tudo, mas pelos fatos, nós temos que enxergar além do que os nossos olhos enxergam. Por detrás tem desígnios de Deus. Nada é coincidência, nada é o acaso. Nós damos ao acaso mais poder do que a Deus. Não, Deus fala, indica coisas por pessoas, um livro, a vida de um santo, um sermão, um conselho, ou um raio de luz que às vezes penetra no nosso intelecto, quando a gente está cheio de dúvidas, incertezas, e dissipa tudo isso, de repente. Espírito Santo. Então, na festa da Epifania, é o dia de se curar das mazelas carismáticas, sendo realmente, como bons cristãos, dóceis às inspirações de Deus. E quarto, oferecer-lhe, a exemplo dos magos, algum tributo da nossa devoção com a prática da esmola, da oração e da mortificação. Porque os três presentes designam o ato de fé, que é um rei, que é um Deus e que é um homem. Por detrás desses presentes, a mirra representa a mortificação, porque a árvore da mirra é cheia de espinhos grandes, mais ou menos de uns 4, 5 centímetros. Então, como uma árvore espinhosa, representa a mortificação. Depois, o ouro representa a caridade, porque é o mais nobre dos metais. E a caridade é a mais nobre das virtudes. O incenso representa a oração, como é algo que sobe e é algo que é oferecido para adorar a Deus, assim as nossas orações. Então, pedir devoção, mortificação e o espírito de caridade próprio dos que servem a Deus nosso Senhor.